Ei, você já se sentiu abandonada, tendo que carregar tudo sozinha, tendo que cuidar de casa, cuidar de filhos, das finanças, tendo que dar jeito em tudo e de forma solitária? Hoje eu quero falar sobre as dores que as mães solos enfrentam. Como vocês sabem, minha mãe está morando comigo e eu tenho revisto nesses últimos dias, relembrado, muita coisa que passamos na infância. A minha mãe sozinha criou 5 filhos, sem a ajuda do meu pai, sem a ajuda das pessoas. E a guerra da minha mãe, as batalhas que a minha mãe travou, foram que nos fortaleceram. Hoje, se eu sou um homem forte, é porque eu fui criado com uma mulher muito forte, uma mãe solo, uma mulher de pele escura, com todas as dificuldades, preconceitos e batalhas. Ela nos criou, nos educou, forjou o nosso caráter e nos ensinou a ser pessoas de bem. Se você conhece uma mãe solo, talvez você é essa mãe solo que hoje está lutando para cuidar dos filhos, para cuidar de tudo. Ou se você admira uma mãe solo, essa mensagem ela é para você. Deus, ele vai falar muito forte ao seu coração, te dar estratégia, fazer você olhar o olhar de mais carinho para essa mulher guerreira que talvez foi a sua mãe, é uma irmã sua, uma tia, é alguém da sua família, alguém que você conhece. A força que essas mulheres têm em Deus, gente, é algo extraordinário. Então fica comigo, porque Deus vai falar forte ao seu coração. Esse é o nosso Café com Palavra. Eu sou seu amigo, seu irmão, Carlos Gonçalves, e já estamos no ar nesta manhã de quinta-feira, em nome de Jesus. Dia 8 de janeiro. Eu quero pedir para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva aqui no nosso canal. Aqui tem um botão inscrever-se, você faz isso de forma gratuita, não paga nada por isso. E depois de se inscrever, após se inscrever, deixa o like. Esse joinha que você coloca, você nos ajuda a evangelizar, você nos ajuda a essa mensagem alcançar outras pessoas. E essa mensagem de hoje precisa alcançar centenas de milhares de mães, de mulheres que precisam ser fortalecidas através dessa palavra. Feito isso, vamos para o texto bíblico. Livro do Gênesis, capítulo 21, verso de número 14. A palavra do Senhor nos diz assim: No dia seguinte, Abraão levantou-se bem cedo, pegou alguns pães e uma vasilha cheia de água e os colocou sobre os ombros de Agar e despediu-a com o menino. Ela saiu andando e ficou vagando no deserto de Berseba. Quando acabou a água da vasilha, Agar colocou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou: não quero assistir à morte do menino. E ficou ali sentada, chorando amargamente. Mas Deus ouviu a voz do menino, e do céu o anjo de Deus chamou Agar e lhe disse: O que aconteceu, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu a voz do menino de onde ele está. Vamos, levante o menino, segura pela mão, porque vou fazer dele um grande povo. Deus abriu os olhos de Agar, e ela viu um poço de água. Foi lá, encheu a vasilha e deu água ao menino. Deus abençoou o menino, ele cresceu, viveu no deserto e se tornou um flecheiro. Uau! Esse texto bíblico, gente, por si só, é uma história muito poderosa, uma história de superação. Uma história que mostra a resiliência de uma mãe solo, de uma mulher que não tem marido, de uma mulher que foi abandonada sem receber pensão alimentícia. Isso mesmo, de uma mulher que teve que sair da casa do dia para a noite. Uma mulher que ninguém perguntou para ela quais eram os seus sonhos, os seus objetivos e os seus desejos. Simplesmente a envolveram em uma situação e agora
a descartaram como se fosse um objeto que não servia mais. A história de Agar é uma história que chama atenção devido à forma que aconteceu. A Bíblia diz para nós que Abraão, casado com Sara, eles não podiam ter filhos porque Sara até então era estéril. Sara teve a ideia de pegar Agar, que era sua serva, que era sua escrava, e entregá-la para Agar ter filho com Abraão. Era muito comum essas práticas na época do Antigo Testamento. Era muito comum. O filho que nascesse de Abraão e Agar seria filho de Sara, porque Agar era propriedade de Sara e Ismael também seria. Então, na cabeça de Sara e de Abraão, eles teriam a criança e Agar simplesmente seria aquela que iria gerar. Ele ia gerar o filho, mas não ia ter a posse, não ia ter o poder sobre a criança, porque não tinha poder nem sobre a sua própria vida, porque, como eu disse, ela era uma escrava. Mas nós temos um Deus, irmãos, que muda a história. Nós temos um Deus que dá herança até para quem não tem herança. Um Deus que dá importância, um Deus que dá luz até para pessoas que as pessoas olham, maneiam a cabeça e não dão nada, não dão atenção nenhuma. Eu amo esse Deus, porque a minha história, a sua história, seria esquecida, seria uma história irrelevante se Deus não olhasse para nós e não demonstrasse a sua grande misericórdia. A história de Agar ela deita com Abraão, engravida, quando o filho nasce, cresce. Agora Sara tem um filho com Abraão. E Sara manda Abraão mandar Agar embora. Manda essa mulher embora. Agora nós não precisamos mais dela. Manda essa escrava embora porque agora nós já temos o nosso filho. E nesse momento, Abraão vai despedir Agar. Como eu disse, como se fosse um móvel velho. Sabe aquele móvel que você não serve mais? Aquele colchão, aquele sofá que você usou há tantos anos e já não tem utilidade só porque você substituiu por um novo, você despediu. Esse é o sentimento que muitas mulheres têm. Esse é o sentimento que a minha mãe ela teve quando meu pai a abandonou de vez. Teve uma vida muito conturbada de idas e vindas. Uma vida muito conturbada onde minha mãe teve 5 filhos e sempre na esperança, uma hora ele vai ficar comigo, uma hora ele vai me amar, uma hora ele vai me notar. Mas nem mesmo isso foi o suficiente para ser notada pelo meu pai, que vinha, voltava, arrumava mulheres fora, arrumava filhos fora do casamento, e minha mãe na esperança de um dia viver esse amor. E o dia que ela percebeu que meu pai não mais voltaria, o dia que ela percebeu que não mais teria o homem que ela amava ou achava que amava, consigo, ela entra em parafuso. Esse foi o sentimento que Agar teve nesse momento, gente. Abraão chama ela, entrega o menino nos seus braços, coloca um odre de água nos seus ombros, alguns pedaços de pão, e falou para ela: a partir de agora, você não é bem vista nessa casa, você não é bem-vinda aqui. A partir de agora você não presta mais para estar aqui, vai embora. Mas para onde eu irei? Não tenho destino, não tenho família, não quero saber. Você precisa sair da minha casa. Palavras semelhantes a essa foram proferidas de Abraão para Agar. E o caminho que estava à sua frente era o deserto de Berseba. Um caminho que, como o nome já diz, sem habitação, sem recursos, sem ter condições de alguém viver ou morar no lugar desse. Esse seria o destino de Agar. E segundo a tradição bíblica, todas as vezes que um escravo era mandado embora da casa do seu senhor, geralmente por maus serviços prestados, ele entrava no deserto de Berseba e ali morreria. Ali Abraão estava entregando para Agar a sua sentença de morte. Quando Abraão fez isso, ele fez de caso pensado, dizendo: ela vai entrar no deserto, mas não vai sair. Ela vai morrer. O filho dela vai morrer. Porque até então a mulher era totalmente dependente do homem, gente. Era o homem que provia, era o homem que dava o alimento, era o homem que dava a veste, era o homem que dava a água. Imagina agora uma mulher com uma criança no deserto. Sem comida, sem emprego, sem água, sem veste, sem um teto.
Foi assim que a nossa irmã Agar se encontrava. E eu sei que essa é a história de algumas mulheres que estão me assistindo agora. Mulheres que, assim como a minha mãe, enfrentaram e graças a Deus venceram. Mulheres que estão enfrentando neste momento. Mulheres que no final do ano passado receberam a triste notícia que aquele homem que você amou, dedicou a sua vida, não te quer mais. Mulheres que estão vivendo uma separação forçada, um divórcio forçado, porque a pessoa que você achou que estaria ao seu lado conheceu alguém mais interessante, virou a cabeça e não quer mais ter você por perto. Mulheres que estão se sentindo dessa maneira, desprezada, humilhada, uma criança ou duas ou três, quem sabe acreditou mais de uma vez no amor e mais uma vez está vivendo um período de decepção. Ei, minha irmã, essa palavra é para você. O Deus dos desertos, o Deus que cuida das mães solos, o Deus que cuida das mães viúvas de marido vivo, o Deus que cuida de crianças órfãos de pais vivos. Ele vai cuidar de você, vai cuidar do seu filho, vai te dar recursos, vai te fortalecer em meio a essa dor que hoje parece que nunca vai acabar. Deus te dará estratégia e saída para que você vença essa situação. Olha como o texto se desenvolve. Agar agora está no deserto com seu filho e após caminhar dias, talvez semanas, a água do odre acaba, o pão acaba. Ela chega até o seu filho que está em estado de desidratação. Um grande período sem tomar água causa desidratação. Isso leva à morte. E o filho de Agar estava quase morrendo, sem forças. Ele chega na mãe e diz: mamãe, prossiga, senhora, eu não vou conseguir mais. Ela consegue achar um dos arbustos, uma das árvores ali, naquele lugar deserto e árido. Ela coloca o seu filho debaixo daquela árvore, ela se distancia e ela fala consigo mesmo: eu não quero ver meu filho morrer. Ela vira o rosto para não ver o próprio filho morrer. Talvez de rosto virado, já abrindo ali uma cova rasa, ela pensa: assim que o meu filho morrer, eu vou dar a ele pelo menos um sepultamento. Eu vou pelo menos sepultá-lo aqui nesse deserto. Talvez ali era o fim da linha para aquela mãe, mas para Deus era o começo de uma nova história. Ei, mulher, ei, aquilo que parece o fim para você, é Deus dizendo: eu estou escrevendo uma história nova. Eu estou escrevendo um novo capítulo da sua vida. Eu estou escrevendo algo novo para você e para o seu filho, para a sua filha, para a sua história. A Bíblia diz que o Senhor brada, dizendo: Agar, o que você tem? O que é que você tem, Agar? Não temas. Deus ouviu a voz do menino lá no lugar que ele está. Deus ouviu a voz do seu filho debaixo do arbusto. Deus ouviu o menino suplicando pela vida. E o anjo do Senhor dizendo: levanta, pega o seu filho pela mão, não desista dele, não. Eu vou fazer dele uma grande nação, ele vai ser um grande homem. Agar recebe aquela palavra, gente. Quantas vezes minha mamãe pensou em desistir? Quantas vezes minha mamãe pensou em abandonar tudo, desistir da vida, desistir de nós, desistir de viver, desistir de continuar. E para a glória de Deus criou 5 filhos sem marido, 5 filhos sem ter emprego. Pessoas ajudavam, Deus sempre preparou. Nós pedimos esmola sim, durante grande parte da nossa vida. Pessoas nos ajudaram com donativos. Eu estava conversando essa semana com uma paciente. Havia um centro que fazia um trabalho espírita e lá, todos os meses, eles nos davam cestas básicas. Na época de Natal, como essa que passamos, eu me lembro de uma cesta muito grande que ele dava para nós, com brinquedo, com presentes, com coisas para o Natal. Era uma alegria tão grande. Aquelas pessoas me ajudaram tanto, gente, como eu sou grato a essas pessoas, que Deus usou no nosso deserto, que Deus levantou no momento difícil da minha vida, que Deus levantou no momento difícil que minha família enfrentava, que a minha mamãe passava, dias que nós acordávamos e não sabíamos se íamos ter almoço, se íamos ter janta, e Deus sempre preparou, e Deus nunca deixou faltar.
Deus sempre providenciou na nossa mesa. Esse é o Deus que eu prego, é o Deus que eu vivo. É o Deus que tem mudado a história da minha família. É o Deus que hoje tem nos levantado para ajudar pessoas. Existe um projeto, quem me segue, quem faz mentoria comigo, os mais próximos, os membros da minha igreja sabe que tem um projeto de mais de 30 crianças que eu sustento na África, que todos os meses, às vezes 2, 3 vezes no mês, eu envio oferta, eles compram alimento para essas crianças. E a alegria minha maior que a das crianças em poder fazer isso, porque um dia fizeram por mim, um dia me ajudaram, um dia fizeram pela minha mãe. E hoje, podendo fazer por pessoas que precisam, esse é o meu galardão. O anjo brada para Agar. Agar levanta, pega o filho dela pela mão e Deus abre os olhos dela. Deus está abrindo a sua visão espiritual nesta manhã de quinta-feira, mamãe. Coloque nos comentários. Deus está abrindo a minha visão. Escreva isso. Se você conhece alguém passando por uma situação como essa, você vai compartilhar essa mensagem para essa pessoa. Você vai mandar essa mensagem para essa pessoa se fortalecer em Deus. Agar, mesmo sendo mãe solo, não pereceu. Deus abre os olhos dela, ela vê o poço de água. A Bíblia diz que ela corre, pega a água e o filho dela cresce. Quem conhece a minha mãe sabe, bem pequenininha, gente. 1,55 m, 1,60 m talvez. Talvez não tem isso não. E eu, um homem de quase 2 metros de altura, cresci na crise, na dor. Cresci não só em estatura, mas em mentalidade, espiritualmente falando, intelectualmente falando. Eu e minhas irmãs, hoje todos formados, nível superior completo, todos abençoados por Deus, com as suas famílias, com seus filhos, com a casa que Deus preparou. Por quê? Porque lá atrás uma mãe solo lutou, não desistiu, acreditou em Deus. Essa mensagem é para você que hoje se sente sozinha, você que hoje está sozinho. Deus está te visitando nesse deserto e Ele vai mudar a sua história. Os projetos vão crescer, as crianças vão crescer, a bênção vai crescer, a cura vai chegar. Creia que essa mensagem é de Deus, trazendo vida e esperança ao seu coração. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva, deixe seu like. Eu quero orar por você, mulher. Eu quero orar por você, mamãe. Eu quero orar por você, homem. Eu quero orar por você que está no deserto, solitária ou solitário. Porém, Deus está mandando socorro no dia de hoje. Curve a sua cabeça. Senhor Deus, em nome de Jesus, graças te rendemos, te damos graças pela oportunidade. Te damos graças pelo teu cuidado. Te damos graças porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós, da nossa casa, da nossa família. Graças por essa mãe solo, Pai. Por essa guerreira que tem batalhado. Ó Deus, pela mãe dela, pela avó, pela tia. Onde houver uma mulher forte, Pai, que está assistindo essa mensagem. E um homem que reconhece a força da mãe, da tia, da irmã, da avó. Que o Senhor alcance, fortaleça, derrama graça e bênção. Supra as necessidades e opera um milagre. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Respira fundo, sorriso 915 na tela. Coloca aí, eu sou mais que vencedor. Ei, gente, Pastor Carlos é mais que vencedor, eu sou um sobrevivente. Eu sou forte, porque fui criado por uma mãe forte. Ela gerou 4 mulheres, 4 irmãs mais velhas que eu, fortes também. Então 5 mulheres fortes me criaram, me educaram, me ajudaram e hoje eu sou reflexo delas. Que Deus abençoe você, sua casa e a sua família. Em nome de Jesus. Compartilha essa mensagem, compartilha, manda nos grupos, manda no grupo da sua família, manda no grupo da escola, da faculdade, do trabalho. Que Deus te abençoe grandemente e continue te fortalecendo em tudo. Em nome de Jesus.